A correria matinal no Riverside Café mal havia começado quando Caroline Fletcher limpava a máquina de expresso pela terceira vez naquela hora. Suas mãos se moviam com precisão treinada, mas sua mente divagava sobre a autorização escolar que esquecera de assinar para a excursão dos gêmeos. Mais uma vez, o pequeno café à beira do rio em Portland se tornara seu universo inteiro nos últimos 5 anos. Um refúgio seguro que ela construíra do zero, tijolo por tijolo, latte por latte. Mamãe, podemos pedir os muffins de mirtilo? As vozes de 5 anos ecoaram do canto onde seus filhos, Andrew e Amélia, coloriam antes do jardim de infância. Seus cabelos escuros brilhavam à luz do sol que entrava pelas janelas, e o coração de Caroline se apertou como sempre que os olhava. Eles eram tudo para ela, a razão de cada manhã cedo, de cada turno duplo, de cada sacrifício. Depois que terminarem a aveia de vocês, respondeu, forçando um tom alegre, mesmo com o cansaço arrastando seus ossos. Gerir um café enquanto criava gêmeos sozinha não era a vida que imaginara aos 23 anos, recém-formada, sonhando em se tornar chefe de confeitaria em algum hotel renomado. Mas a vida tem uma maneira cruel de reescrever planos, principalmente quando envolvem um homem que desaparece assim que as coisas ficam complicadas. Sua melhor amiga e única funcionária, Mônica, entrou apressada pela porta dos fundos, carregando caixas de doces fresquinhos da padaria da rua de baixo. Amiga, você não vai acreditar no trânsito na Ponte Morrison. Acontece um evento corporativo enorme no centro. Terno para todo lado. Ela fez uma pausa, observando o rosto exausto de Caroline. Você não dormiu de novo, né? Caroline deu de ombros, pegando as caixas de doces. Sono é superestimado quando se tem um negócio para tocar, e 2 mini-humanos que acham que acordar às 5 da manhã é aceitável. Ela organizou os croissants na vitrine, cada movimento automático. Além disso, conseguimos aquele catering para casamento no próximo mês. Preciso aperfeiçoar a receita dos macarrões de lavanda. Você precisa cuidar de si mesma. Mônica insistiu, amarrando o avental. Os gêmeos precisam de uma mãe saudável, não de um zumbi sobrevivendo à base de café. Antes que Caroline pudesse responder, a campainha do café tocou. Ela levantou o olhar automaticamente, mas a saudação bem treinada morreu em seus lábios. O mundo pareceu inclinar-se de lado. O homem que acabara de entrar estava emoldurado pela luz da manhã. Alto e imponente em um terno grafite que provavelmente custava mais que o aluguel de um mês dela. Seu cabelo escuro estava mais curto do que ela lembrava, salpicado de fios prateados nas têmporas, mas aqueles olhos, cinza aço, ela os reconheceria em qualquer lugar. Eles a assombravam há 6 anos. Marcus Sullivan, o homem que a fez acreditar em contos de fadas antes de destruí-los completamente. Seus olhares se cruzaram pelo café, e Caroline viu o reconhecimento explodir nos olhos dele, seguido por choque e depois algo que ela não conseguia nomear. Suas mãos tremeram, quase derrubando o croissant que colocava na vitrine. Isso não podia estar acontecendo. Não ali. Não agora. Não quando sua vida cuidadosamente construída pendia por fios tão frágeis. Caroline. A voz dele era exatamente como ela lembrava. Profunda, ressonante. Aquela que antes a fazia sentir-se segura. Agora, apenas fazia o estômago dela despencar. Mesa para um? Ela conseguiu manter a voz firme, profissional, apesar do coração batendo como um tambor. O grito de alegria de Amélia cortou a tensão. Andrew derramou suco no meu desenho. Não foi, protestou Andrew. Você bateu no meu braço. A cabeça de Marcos virou-se em direção à mesa do canto, e Caroline assistiu horrorizada enquanto os olhos dele se arregalavam. Os gêmeos levantaram o olhar naquele instante, e ela viu o que ele devia estar vendo. 2 crianças de 5 anos com seus cachos escuros, seus olhos cinza característicos, seu queixo forte. A semelhança era inegável, impossível de ignorar. A cor desapareceu do rosto de Marcos. Sua pasta escorregou dos dedos, caindo no chão com um baque surdo que fez vários clientes erguerem os olhos de seus laptops. Essas crianças... Sua voz saiu estrangulada. Quantos anos elas têm? A mente de Caroline disparou.
Todo instinto gritava para agarrar os gêmeos e correr, mas seus pés pareciam enraizados no chão. Eu não sei do que você está falando. A única palavra estalou no ar como um chicote. Marcos avançou em direção a ela, cada passo deliberado, controlado, embora fosse possível ver a fúria crescendo em seus olhos. Não ouse mentir para mim, ele rugiu. Essas são minhas crianças. Mônica apareceu ao lado de Caroline, percebendo que algo estava errado. Caroline, está tudo bem? Devo chamar alguém? Está tudo bem, Caroline conseguiu responder, embora nada estivesse bem. Nada jamais voltaria a ser como antes. 6 anos de segredos. 6 anos construindo uma vida sozinha. 6 anos protegendo seus filhos do homem que partiu. Tudo desmoronando em um único momento. Mônica, você pode levar os gêmeos para o apartamento? Diga a eles que eu subo em alguns minutos. Mas, por favor. A voz de Caroline quebrou na palavra. Mônica hesitou, depois assentiu, com expressão preocupada. Reuniu os gêmeos, que protestaram, deixando seus livros de colorir, mas a seguiram escada acima. Andrew parou na porta, olhando para Marcos com curiosidade aberta. O senhor está triste? Parece triste. O maxilar de Marcos se mexeu, mas nenhum som saiu. Ele observou as crianças desaparecerem, depois voltou-se para Caroline com uma expressão que misturava devastação e fúria em partes iguais. Explique. O café mergulhou em silêncio. Clientes fingindo não ouvir, mas obviamente atentos a cada palavra. Caroline agarrou o braço de Marcos, a primeira vez que o tocava em 6 anos, e puxou-o para o escritório dos fundos. Seu pequeno espaço de trabalho era apertado e cheio de recibos e formulários, mas oferecia ao menos privacidade. Você foi embora, disse ela assim que a porta se fechou, sua própria raiva finalmente surgindo. Você disse que relacionamentos eram uma distração para sua carreira. Disse que não queria complicações, então eu não compliquei sua vida escondendo meus filhos de você. Criar eles sozinha por 5 anos, sem me contar que existiam? A voz dele subiu, quase quebrando. Eu tentei te contar, Caroline rebateu, anos de mágoa reprimida jorrando de uma vez. Liguei 3 dias depois que você partiu. Deixei mensagens. Enviei e-mails. Você me bloqueou, Marcos. Cada tentativa minha de te alcançar você ignorou. Então sim, eu criei ele sozinha. Eu construí essa vida sozinha. E conseguimos viver bem sem você. Ele a fitou, respirando com dificuldade. Nunca recebi nenhuma mensagem, nenhum e-mail. Não me venha com isso. Eu sei o que eu... Ela parou, uma lembrança surgindo. Sua assistente, Victoria, que sempre deixara claro que achava Caroline inferior ao interesse de Marcos, quem atendera o telefone da última vez, dizendo que Marcos havia instruído que todos os assuntos pessoais fossem tratados por ela, já que ele se concentraria exclusivamente na fusão da Sullivan Tech. E a Victoria? Ela filtrou tudo para você durante a fusão, não foi? Chamadas, e-mails, tudo. A expressão de Marcos mudou, a incerteza passando pelo seu rosto. Eu estava lidando com o maior negócio da minha carreira. Pedi a ela para filtrar distrações para que eu pudesse focar. E eu fui uma distração. Caroline limpou a garganta e riu amargamente. Parabéns. Seu filtro foi muito eficaz. Tão eficaz que você deixou de saber sobre seus próprios filhos por 5 anos. Ele afundou na cadeira da mesa dela, cabeça entre as mãos. Quando ergueu os olhos, a raiva havia sido substituída por algo cru, mais doloroso. Me conte tudo. Quero saber tudo. Os nomes deles, as datas de aniversário, as comidas favoritas. A voz de Marcos falhou. Meu Deus, Caroline. 5 anos. Eu perdi 5 anos. Os olhos de Caroline ardiam com lágrimas contidas. Não era assim que ela havia imaginado aquele momento durante tantas noites sem dormir. Sempre pensara que ele chegaria furioso, exigente, tentando tirar os gêmeos dela. Nunca o imaginara quebrado. Os nomes deles são Andrew, Marcus e Amelia Rose, disse em voz baixa. Eles fizeram 5 anos em março. Andrew ama dinossauros e faz 1 milhão de perguntas sobre tudo. Amélia quer ser chefe de cozinha como a mamãe.
Os dois puxaram sua teimosia e seu péssimo hábito de ficar acordado até tarde lendo. Andrew Marcus, ele repetiu com algo parecido com admiração atravessando o rosto. Você deu a ele o meu nome. Dei a ele o nome do pai, pensou ela, mesmo engolindo em seco. Mesmo quando esse pai não estava presente. Eu achei que talvez um dia você voltasse, continuou, a voz embargada. Que quisesse conhecê-los, mas os anos passaram e você nunca voltou. Então eu parei de esperar. Marcos se levantou de repente, andando de um lado para o outro no espaço apertado. Eu estou aqui agora. E Caroline, eu juro que, se a Victoria reteve suas mensagens, se ela tomou essa decisão sem meu conhecimento, eu vou acabar com a carreira dela. Mas isso não muda o fato de que eu tenho filhos. 2 filhos que nem sabem que eu existo. Não. A palavra saiu afiada, protetora. Não, Marcos. Você não pode simplesmente voltar e bagunçar tudo. Os gêmeos são felizes, são estáveis. Eles não precisam de... Eles precisam do pai. Ele interrompeu, os olhos em chamas. E goste você ou não, eu não vou a lugar nenhum. Não desta vez. Ao longe, a campainha do café tocou novamente. A voz de Mônica ecoou, dizendo que o movimento da manhã estava ficando intenso demais. O mundo cuidadosamente equilibrado de Caroline desmoronava. Enquanto clientes aguardavam seus lates, a ironia quase a fez rir. Eu preciso voltar ao trabalho, disse ela, caminhando em direção à porta. A gente conversa depois. Não. Marcos bloqueou o caminho. Eu espero o dia inteiro, se for preciso. Nós vamos resolver isso hoje, Caroline. Ela ergueu o olhar para ele. O homem que já fora tudo em sua vida, que lhe dera os 2 maiores presentes que ela poderia ter antes de desaparecer em um mundo de salas de reunião e bilhões. O mesmo homem que agora reaparecia como uma granada em sua existência tranquila. Tudo bem, sussurrou. Mas você precisa entender uma coisa, Marcos. Essas crianças lá em cima são minhas. Eu fui o mundo inteiro delas por 5 anos. Se você quer fazer parte da vida delas, vai ter que provar que não vai desaparecer de novo quando as coisas ficarem difíceis, porque eu não vou deixar você partir o coração deles como partiu o meu. A mão dele segurou suavemente o pulso dela quando ela tentou passar. Eu nunca quis partir seu coração, e eu juro que nunca vou abandoná-los, nem você. Nunca mais. Caroline se soltou, o coração disparado. Palavras são fáceis, Marcos. Vamos ver se suas atitudes vão acompanhar desta vez. Ela o deixou sozinho no escritório e voltou ao caos controlado do café. Um lugar onde ela conhecia as regras, entendia seu papel e sabia como sobreviver. Mesmo assim, sentia a presença dele atrás de si como uma tempestade ganhando força. Tudo estava prestes a mudar. E ela não sabia se sua vida frágil conseguiria resistir ao que estava por vir. Marcus Sullivan já havia enfrentado aquisições hostis, conduzido negociações bilionárias e encarado salas cheias de executivos prontos para atacar. Nada disso o preparara para o momento em que observava sua filha organizar cuidadosamente pequenos dinossauros de plástico, enquanto seu filho explicava seus nomes em latim com a seriedade de um pequeno paleontólogo. 3 horas depois, Marcos estava sentado à mesa do canto do Riverside Café, segurando sua 4ª xícara de café já fria. Caroline deixou claro que ele não era bem-vindo no apartamento lá em cima, mas também não o expulsara do café. Então Marcos ficou. Ficou observando-a a trabalhar com uma eficiência que só anos de prática explicavam, enxergando flashes da mulher por quem se apaixonara. Agora enterrada sob camadas de cansaço e desgaste. O movimento do almoço havia terminado, e Mônica levara os gêmeos a um parque próximo, lançando a Marcos um olhar que deixava claro que ela mesma garantiria sua destruição se ele causasse mais dor a Caroline. Ele respeitou aquilo. Seus filhos tinham alguém ferozmente protetor ao lado deles, mesmo que essa pessoa não fosse ele. Você ainda está aqui. Caroline saiu da cozinha, limpando a farinha das mãos. Trocara o avental por um limpo, mas ele percebeu a tensão nos ombros, o cansaço marcado ao redor dos olhos. Eu disse que não iria embora.
Marcos apontou para a cadeira vazia à sua frente. Por favor, só conversa comigo. Ela hesitou, depois se sentou com um suspiro que parecia vir dos ossos. De perto, ele notou as linhas finas ao redor dos olhos que não existiam 6 anos antes, os calos nas mãos de tanto trabalho, o dedo onde nunca houvera uma aliança. O peito dele se apertou com algo difícil de definir. Arrependimento misturado a algo mais intenso, quase possessivo. O que você quer que eu diga, Marcos? Ela perguntou. Que eu te perdoo por perder as primeiras palavras deles, os primeiros passos, o primeiro dia de escola? Que eu fico feliz por você aparecer do nada e virar nossa vida de cabeça para baixo? Eu quero que você me deixe consertar isso. Ele se inclinou para a frente, desesperado para que ela entendesse. Caroline, eu construí a Sullivan Tech do zero. Tenho 34 anos e mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas. Tenho casas em que nunca morei, carros que nunca dirigi, uma cobertura em Nova York que é só um endereço no papel. E nada disso significa absolutamente nada comparado ao que vi nos olhos daquelas crianças. Palavras bonitas, ela disse baixinho. Você sempre foi bom com palavras, até o dia em que saiu do meu apartamento dizendo que compromisso atrapalharia seu plano de 5 anos. A acusação atingiu como um golpe físico. Eu tinha 28 anos e era um idiota. Achei que sucesso significava sacrificar todo o resto. Ele passou a mão pelos cabelos. Meu pai martelou isso na minha cabeça a vida inteira. Relacionamentos eram fraquezas, distrações para construir um império. Levei 3 anos para perceber que aquele império era vazio. Quando entendi isso, achei que você já tivesse seguido em frente. Achei que procurar você só causaria mais dor. Então você simplesmente decidiu o quê? Caroline retrucou. Que eu ficaria melhor sem você? Decidi que já tinha te machucado o suficiente. A voz dele baixou. Convenci a mim mesmo que você seria mais feliz sem eu te arrastar para meu mundo de viagens constantes, horários impossíveis e tubarões disfarçados de parceiros de negócios. Disse a mim mesmo que estava te fazendo um favor. Caroline riu, mas não havia humor algum. Um favor? Claro, porque engravidar sozinha aos 23 anos foi um presente. Largar a faculdade de gastronomia porque eu não podia pagar mensalidade e creche. Trabalhar em 3 empregos até os 6 meses de gravidez porque eu tinha pavor de acabar sem teto com 2 bebês. Cada palavra era uma lâmina e Marcos merecia cada corte. Meu Deus, Caroline, eu sinto muito. Se eu soubesse, mas você não soube. E esse é o ponto, não é? Ela interrompeu. Você tornou impossível que eu te contasse. Ela desviou o olhar, piscando rápido. Você tem ideia de como é fazer uma ultrassonografia sozinha, descobrir que está esperando gêmeos e a primeira pessoa para quem você quer ligar não responde? Ficar acordada à noite imaginando se um dia seus filhos vão te odiar por não terem um pai? Eles perguntam por mim? A pergunta saiu rouca, carregada de emoção. A voz de Caroline falhou levemente. Andrew me perguntou semana passada por que ele não tem um papai como o amigo dele, o Trevor. Amélia contou para a turma dela durante a semana da família que o pai dela era um super-herói que precisava salvar o mundo. Então ele não podia visitá-la. Ela não corrigiu a filha, porque como explicar a uma criança de 5 anos que o pai nem sabia que ela existia? Algo dentro do peito de Marcos se partiu. Deixe-me conhecê-los direito. Deixe-me... Dizer o que exatamente? Os olhos de Caroline brilharam. Surpreender as crianças. Olha só, o pai que sumiu da vida de vocês está aqui. Eles têm 5 anos, Marcos. Não entendem fusões de empresas nem chamadas filtradas. Eles só sabem que todo outro coleguinha tem um pai que vai às apresentações da escola e às festas de aniversário. E eles não. Então deixe-me ser esse pai. Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela com a sua. Ela não se afastou, e ele considerou aquilo um pequeno milagre. Eu sei que não posso recuperar os anos que perdi, mas posso estar aqui agora, nas apresentações da escola, nas festas de aniversário e em tudo o mais. Por quanto tempo? A pergunta saiu baixa,
devastadora. Até a próxima grande fusão, até surgir algo mais importante. Nada é mais importante do que eles, do que você. As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las, e ele percebeu com clareza assustadora que eram verdadeiras. Caroline, passei 6 anos construindo uma empresa avaliada em 3 bilhões de dólares. Trabalho 18 horas por dia. Fechei negócios em 7 países só neste ano. E em 3 horas observando nossos filhos brincarem com dinossauros, me senti mais vivo do que em 6 anos. Ela o estudou. Aqueles olhos verdes que ele sonhara buscando mentiras em seu rosto. Você não pode simplesmente comprar o caminho para a vida deles. Eles não precisam de brinquedos caros ou férias luxuosas. Eles precisam de consistência, estabilidade, alguém que não desapareça quando as coisas ficam difíceis. Eu sei disso. Marcos apertou a mão dela suavemente. E sei que você não tem motivos para confiar em mim. Mas me dê uma chance de provar, por favor. A campainha do café tocou, e Marcos levantou o olhar ao ver Mônica voltando com os gêmeos. Andrew falava animado sobre os patos que tinham visto, enquanto Amélia segurava um dente de leão como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Eles avistaram a mãe e correram até ela, mas ao notarem Marcos, diminuíram o passo, de repente tímidos. Mamãe, quem é aquele homem? Amélia sussurrou, mas a voz soou clara. Ele está aqui o dia todo. A mão de Caroline se tensionou sob a de Marcos e ele a soltou, dando espaço para que ela decidisse como conduzir aquele momento. Ele prendeu a respiração, esperando. Este é... Marcos? A voz de Caroline vacilou. Ele é um amigo antigo da mamãe. Oh. Andrew inclinou a cabeça, estudando Marcos com uma intensidade desconcertante. Você gosta de dinossauros? Marcos sentiu um riso inesperado subir, genuíno. Eu não sei muito sobre eles. Talvez você possa me ensinar. Sério? O rosto de Andrew se iluminou. A maioria dos adultos diz que dinossauros são chatos, mas não são. Você sabia que alguns dinossauros tinham penas? E que o T-Rex provavelmente não corria muito rápido porque... Andrew, respira. Caroline interveio gentilmente. O Sr. Marcos talvez não queira uma aula completa agora. Na verdade, disse Marcos, surpreso consigo mesmo por dizer aquilo com sinceridade, eu adoraria ouvir sobre dinossauros, se sua mãe permitir. Amélia puxou a manga de Caroline. Podemos mostrar nossos livros de colorir? Eu desenhei um castelo de princesa muito bonito. Caroline olhou entre os filhos e Marcos, o conflito estampado no rosto. Finalmente assentiu. Ok, mas só por um tempinho. Depois o Sr. Marcos tem que voltar ao trabalho. Os gêmeos comemoraram e arrastaram os livros de volta para a mesa do canto. Marcos o seguiu, consciente de cada olhar de Caroline, que observava cada movimento seu. Ele se acomodou na pequena cadeira, com os joelhos quase junto ao peito, enquanto Andrew começava uma explicação entusiasmada sobre o período Cretáceo e Amélia narrava a história elaborada de seu castelo. Ele já havia negociado com CEOs da Fortune 500, mas nada jamais importara tanto quanto acertar agora. Seus filhos. Deus. Seus filhos estavam a poucos centímetros, compartilhando o mundo deles com ele. E ele estava apavorado de dizer ou fazer algo errado. Este é o Rex, disse Andrew, segurando um Tyrannosaurus de plástico. Ele é o rei dos dinossauros, mas também é gentil. Ajuda os dinossauros menores quando eles têm medo. Isso é importante. Sério, disse Marcos. Ser forte e ser gentil. É o que a mamãe também diz. Andrew sorriu radiante. Ela diz que ser legal é a coisa mais importante. Amélia se inclinou, baixando a voz de forma conspiratória. Você é realmente amiga da mamãe? Ela não tem muitos amigos, quase só a tia Mônica. A observação doeu. Marcos olhou para Caroline atrás do balcão, fingindo organizar copos, mas obviamente escutando. Eu gostaria de ser amiga dela de novo, disse sinceramente. Se ela deixar. Você deveria levar flores para ela. Amélia aconselhou sabiamente. Meninas gostam de flores. Vi isso na TV.
Bom conselho. Marcos sorriu. Que tipo de flor sua mãe gosta? Roxas, responderam os gêmeos em coro. Lavanda. Caroline chamou do outro lado do café, com um leve tom de diversão, apesar de tudo. Elas querem dizer lavanda, corrigiu Mônica, se aproximando do balcão, braços cruzados. Então, o misterioso Marcus Sullivan. Caroline me contou sobre você. Sorte que não tenho uma frigideira à mão. Mônica, Caroline sussurrou. O quê? Alguém precisa falar, disse Mônica, com expressão feroz. Você partiu o coração da minha melhor amiga, e agora aparece 6 anos depois e espera o quê exatamente? Uma recepção calorosa. Marcos respondeu baixinho. Não espero nada. Apenas a chance de fazer parte da vida dos meus filhos, da forma que a Caroline se sentir confortável. Mônica não parecia convencida, mas recuou para a cozinha, murmurando sobre homens e segundas chances. A tarde avançou. Marcos ajudou Andrew a construir um habitat de dinossauros elaborado usando pacotes de açúcar e guardanapos. Ele admirou cada detalhe do desenho do castelo de Amélia, ganhando um sorriso com dentinho faltando que apertou seu coração. Caroline se movia ao redor deles, cuidadosa, controlada, como se esperasse que o pior acontecesse. Às 4 horas, ela finalmente se aproximou. Ok, vocês dois. Hora de guardar e se preparar para o jantar. Mas mamãe, protestou Andrew, o Marcos ainda não viu meu livro sobre pterodáctilos. Amanhã, Caroline disse firme. Então olhou para Marcos, algo indecifrável nos olhos dela. Se o Marcos quiser voltar amanhã. Era um ramo de oliveira, por menor que fosse. Marcos se levantou, o terno caro completamente amassado por ter sentado em uma cadeira infantil. Eu adoraria, disse. Se realmente for permitido, vamos ver. O tom de Caroline era cauteloso, mas não hostil. Progresso, disse ela. Digam tchau para o Sr. Marcos, crianças. Tchau, Marcos, Andrew acenou animado. Amanhã vou te mostrar minha coleção de fósseis. Amélia se aproximou timidamente, abraçando rapidamente a perna de Marcos antes de sair correndo, rindo. O gesto simples quase o quebrou. Marcos caminhou até a porta, parou e se virou. Caroline, obrigado por hoje, por eles, por tudo que você fez sozinha. Sei que não posso compensar o passado, mas juro que vou tentar. Ela encontrou os olhos dele através do café e, por um instante, ele viu além das muralhas que ela erguera. Um vislumbre da mulher que um dia olhara para ele como se ele pendurasse a lua no céu. Ações, Marcos, ela disse. Lembra? Não palavras. Eu lembro. Ele saiu para a tarde de Portland, a mente já correndo com planos, determinado a não cometer os mesmos erros e a se tornar o pai que sempre quis ser. Ele puxou o celular e ligou para seu assistente. Não Victoria, que havia sido demitida 2 anos antes por incompetência, mas David, eficiente e direto. David, preciso que você limpe minha agenda do próximo mês. Tudo. Adie a reunião de Tóquio, postergue as conversas da fusão, delegue o que for possível. Senhor, David soou genuinamente chocado. Marcus Sullivan nunca limpava a agenda. Está tudo bem? Marcos olhou de volta pela vitrine do café. Caroline levantava a Amélia nos braços enquanto Andrew puxava seu avental. Os dois falando ao mesmo tempo. Seus filhos, sua família, mesmo que ainda não soubessem disso. Tudo está prestes a mudar, respondeu. Eu explico amanhã. Por enquanto, confie em mim. Ele encerrou a ligação e ficou parado na calçada, observando através do vidro seu frágil novo mundo. Em algum lugar do fundo de sua mente, um alerta soava. Aquilo não seria simples. Caroline havia construído uma vida sem ele. Aprender a ser mãe e pai ao mesmo tempo para os gêmeos. Inserir-se naquele equilíbrio delicado poderia causar mais dano do que bem, se não fosse cuidadoso. Mas quando a risada de Amélia escapou pela porta aberta do café, Marcos soube, com absoluta certeza, que havia encontrado o que lhe faltara o tempo todo. Agora, só precisava provar a Caroline e a si mesmo que valia o risco de ser deixado entrar novamente. 2 semanas mudaram tudo, e ao mesmo tempo, nada.
Marcos passou a aparecer no Riverside Café todos os dias, fizesse chuva ou sol, não em seu carro com motorista, mas caminhando desde um hotel simples a 3 quadras dali, onde se hospedara no dia seguinte ao encontro com os gêmeos. Chegava às 7 da manhã, ajudava Caroline a preparar o café, aprendia a operar a máquina de expresso, muito mal, segundo os comentários divertidos de Mônica, e aos poucos, com cuidado, tornava-se parte da rotina diária de Andrew e Amélia. Caroline observava tudo com a guarda erguida, esperando o momento inevitável em que o interesse dele diminuiria, quando alguma emergência corporativa o puxaria de volta para sua vida real. Mas esse momento não veio. Marcos, você está queimando o leite de novo, disse ela na terça-feira da segunda semana, arrancando a jarra fumegante das mãos dele. Desculpa, murmurou ele, e ela se afastou rápido demais, ignorando o frio repentino no estômago. Você precisa ouvir a mudança no som aqui, explicou, demonstrando consciente da proximidade dele enquanto se inclinava para observar. Ele cheirava a colônia cara misturada com o sabonete de lavanda do banheiro do apartamento dela. Ele passara a se lavar ali pela manhã, depois de chegar encharcado da chuva. Pequenas intimidades voltavam a se infiltrar em suas vidas, familiares e perigosas ao mesmo tempo. Não sei como você faz isso o dia inteiro, Marcos admitiu, limpando a espuma das mãos. Já administrei empresas com milhares de funcionários, mas preparar um cappuccino decente aparentemente está além de mim. Conjuntos de habilidades diferentes. Caroline permitiu-se um pequeno sorriso. Eu provavelmente seria péssima em fusões corporativas. Você construiu este lugar do zero, disse ele olhando ao redor com admiração sincera. Isso é outro tipo de fusão. Juntar visão, trabalho duro e determinação em algo sustentável. Você deveria se orgulhar. Ela era orgulhosa, mas ouvir aquilo dele despertou algo complicado em seu peito. Os gêmeos estão fazendo perguntas, disse de repente, mudando de assunto. Sobre por que você está aqui com tanta frequência. Andrew perguntou a Mônica se você ia ser o novo papai dele. A expressão de Marcos mudou, esperança e incerteza lutando dentro dele. E o que a Mônica disse? Ela disse para ele perguntar a mim, respondeu Caroline. O que ele fez na hora de dormir, com a Amélia ouvindo. A mão de Caroline parou sobre a máquina de expresso. Eu não soube o que dizer. Marcos falou com cuidado, medindo cada palavra. O que você quer dizer? Antes que Caroline pudesse responder, a porta do café se abriu com força. Uma mulher na casa dos 60 anos entrou, bolsa de grife balançando, cabelos prateados perfeitamente arrumados apesar da garoa de Portland. Ela avistou Marcos imediatamente e sua expressão mudou de irritação para alívio surpreso. Marcos, graças a Deus, disse. Estou te procurando há 3 dias. O conselho está em completo caos. Richard está ameaçando... Ela parou no meio da frase ao finalmente notar Caroline. Seu olhar percorreu o avental manchado de pó de flores de Caroline até o jeans e o suéter casual de Marcos. Roupas que Caroline percebeu de repente que ele devia ter comprado localmente, já que ainda usava o mesmo terno do primeiro dia. Quem é esta mulher? A voz de Marcos ficou firme. Esta é Caroline Fletcher, respondeu ele. Caroline, minha mãe, Patricia Sullivan. O estômago de Caroline afundou. Ela já ouvira falar de Patricia Sullivan, a matriarca de ferro da família Sullivan, uma mulher que havia construído metade da Sullivan Tech antes de se aposentar e continuar a aterrorizar o conselho nos bastidores. Todo artigo sobre Marcos mencionava a influência implacável da mãe dele. Fletcher. Os olhos de Patricia se estreitaram. Por que esse nome me parece familiar? Então a compreensão surgiu e sua expressão endureceu. Você é a garota de 6 anos atrás, a que ficava ligando durante a fusão. Eu não era uma garota. Caroline ergueu o queixo, recusando-se a se intimidar, apesar do coração acelerado. Eu tinha 23 anos e estava grávida. Com os filhos do seu filho? O café ficou em silêncio. Até a máquina de expresso parecia prender a respiração. Patrícia se virou lentamente para Marcos, a voz baixando a um sussurro perigoso. Filhos.
No plural, gêmeos. Marcus se aproximou de Caroline em um gesto inconsciente de proteção. Andrew e Amélia têm 5 anos, e antes que pergunte, sim. Uma olhada neles e não há dúvidas. Entendo. A compostura de Patrícia era lendária, mas Caroline podia perceber os cálculos acontecendo atrás de seus olhos. E onde estão essas crianças agora? Perguntou. Lá em cima, no meu apartamento. Caroline cruzou os braços. E antes que tenha qualquer ideia de invadir e bagunçar a vida deles, eles estão felizes, estáveis. Não precisam... Eu quero conhecê-los, interrompeu Patrícia com voz calma, mas absoluta. São meus netos. Tenho certeza de que conseguem entender isso. Caroline olhou para Marcos, o pânico subindo. Isso estava saindo do controle. Primeiro Marcos, agora a mãe dele. Quanto tempo até todo o Império Sullivan desabar sobre sua vida tranquila? Não. A voz de Marcos era firme. Mãe, você precisa sair. Caroline e eu ainda estamos resolvendo isso. Quando estivermos prontos, se estivermos prontos, discutiremos sobre você conhecer os gêmeos. Absolutamente não. Os olhos de Patrícia faiscaram. Marcos, não seja ingênuo. Essa mulher manteve seus filhos em segredo por 5 anos. Como você sabe que ela não está atrás do seu dinheiro agora? Como você sabe que essas crianças sequer... Termine essa frase e acabou. O tom de Marcos poderia congelar o fogo. Caroline tentou me contatar. Sua preciosa assistente, Victoria, filtrou tudo. Então, se quiser alguém para culpar pelos 5 anos de aniversários perdidos e primeiros passos, olhe no espelho. Patrícia recuou como se tivesse levado um tapa. Por um momento, uma dor genuína surgiu em seu rosto antes que a máscara voltasse ao lugar. Vejo que ela já te virou contra sua família. Ela me deu uma família. Marcos respondeu calmamente. Uma que eu não sabia que estava faltando. Você me ensinou que os negócios vêm sempre em primeiro lugar, que relacionamentos eram passivos de risco. Bem, veja onde isso me levou. Tenho 34 anos e nunca coloquei alguém antes de um relatório trimestral, até agora. Marcus Sullivan, você tem responsabilidades que estou administrando. David está cuidando de tudo. O acordo de Tóquio pode esperar. O conselho vai sobreviver sem que eu fique vigiando cada movimento. Ele respirou fundo. Pela primeira vez na minha vida, estou escolhendo pessoas em vez de lucros. Estou escolhendo meus filhos. E ela? O olhar de Patrícia cortou até Caroline. Ela faz parte dessa linda foto familiar que você está pintando? Ou isso é só sobre reivindicar seus herdeiros? A pergunta pairou no ar como uma granada com o pino puxado. Caroline prendeu a respiração, porque ela mesma estava se fazendo a mesma pergunta. Marcos estava aqui pelos gêmeos, ou havia algo mais? E qual das respostas a assustava mais? Caroline, começou Marcos, mas Caroline o interrompeu. Sou a mãe dos filhos dele, só isso. Ela manteve a voz firme, apesar da dor inesperada no peito. Qualquer outra insinuação, Sra. Sullivan, não me interessa o dinheiro do seu filho. Eu criei Andrew e Amélia perfeitamente sem ele, em um apartamento de um quarto acima do café. A sobrancelha de Patrícia arqueou. Meus netos merecem mais do que... Mais do que o quê? Caroline explodiu, finalmente quebrando a paciência normalmente controlada. Amor, estabilidade, uma mãe que está presente todos os dias. Seu filho pode ser bilionário, mas dinheiro não faz dele um pai. Estar presente faz. Estar lá quando eles estão doentes, com medo, quando precisam de alguém. É isso que faz um pai. E eu fui ambos os pais por 5 anos. Então, não ouse sugerir que não lhes dei o suficiente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mônica surgiu da cozinha, colher de pau na mão como uma arma, claramente pronta para defender Caroline se fosse necessário. Até Patrícia pareceu momentaneamente sem palavras. Você está certa, admitiu Marcos, baixo, mas firme. Caroline, você está absolutamente certa. Minha mãe não tinha o direito de sugerir o contrário. Ele se voltou para Patrícia. Você precisa sair agora. Conversaremos depois. Mas não aqui. E não assim. O maxilar de Patrícia se apertou.
mas anos de treinamento social a mantiveram firme. Muito bem. Mas, Marcos, essa conversa não acabou. Você tem obrigações. Minhas obrigações estão lá em cima, tirando uma soneca, interrompeu Marcos. Todo o resto pode esperar. Sua mãe saiu, a porta se fechando com um clique decisivo. O café lentamente voltou à vida, clientes fingindo não ter ouvido cada palavra. Caroline se apoiou no balcão, a adrenalina drenando e deixando-a trêmula. Isso foi um desastre, ela murmurou. Isso foi você sendo magnífica, disse Marcos, sua mão encontrando a dela. Enfrentar Patricia Sullivan. A maioria dos membros do conselho não conseguiria. Ela está certa, porém. Caroline se afastou, ocupando-se em limpar superfícies já limpas. Não posso dar a eles o que você pode. Escolas particulares, fundos para a faculdade, oportunidades que nem consigo imaginar. Pare. Marcos segurou seu pulso com delicadeza, virando-a para encará-lo. Você deu a eles tudo o que importa, o resto são apenas detalhes. Fácil dizer quando você tem bilhões em detalhes, Caroline murmurou. Sem calor. Estava cansada. Cansada de carregar tudo sozinha, de ser forte cada segundo de cada dia. Deixe-me ajudar, disse Marcos, o polegar desenhando círculos em seu pulso, o toque dolorosamente familiar. Não com dinheiro. Quero estar presente. Quero levar Andrew à exposição de dinossauros no museu. Quero pentear o cabelo da Amélia de manhã, mesmo que eu seja péssimo nisso. Quero ser o pai deles. E quando a novidade passar? Escapou antes que ela pudesse se conter. Quando ser pai não for mais emocionante? Quando for só noites sem fim, joelhos ralados e reuniões de pais e professores? Quando toque o chamar e o conselho precisar de você? E houver alguma emergência que não pode esperar? Então eu cuidarei disso daqui, disse ele como se fosse simples. Caroline, eu quis dizer o que disse a minha mãe. Eu estou escolhendo isto, escolhendo eles, escolhendo você. Ele parou. Algo mudava na expressão dele. Estou escolhendo o que realmente importa. As palavras quase ditas pairavam entre eles, perigosas e tentadoras. O coração de Caroline disparou. Isso não deveria estar acontecendo. Ele estava ali pelos gêmeos, nada mais. Envolver suas próprias esperanças era se arriscar a um segundo coração partido. Mamãe! A voz de Amélia veio do topo da escada. Estamos acordados. O Marcos pode nos ler uma história? A simplicidade doméstica do pedido fez a garganta de Caroline apertar. Aquela era sua vida agora. Marcos se integrava à rotina deles como se sempre tivesse estado ali, e os gêmeos aceitavam sua presença com a facilidade de adaptação das crianças. Mas crianças também se machucam quando as pessoas partem. Ela sabia disso muito bem. Eu vou, disse Marcos, já se movendo em direção à escada. Parou na base, olhando para trás. Ainda não terminamos de falar sobre nós. Não existe nós, Caroline sussurrou. Mas ele já havia partido, e ela não tinha certeza se queria que ele tivesse ouvido mesmo. Mônica surgiu ao seu lado, empurrando uma xícara de chá em suas mãos. Menina, você está em uma enrascada. Eu sei. Caroline se deixou cair em um banco. O que eu vou fazer, Mônica? Ele tem sido perfeito. Ele aparece. Ele tenta. Ele realmente os ama. Mas e se... E se ele não for embora? Caroline, querida. Mônica interrompeu suavemente. Você passou 5 anos se preparando para o abandono. E se desta vez precisar se preparar para alguém realmente ficar? A pergunta ecoou na mente de Caroline, enquanto risadas vinham de cima. O rugido de dinossauro de Andrew, as risadas de Amélia, a voz grave de Marcos narrando alguma história elaborada. Seu coração se apertou de desejo e terror ao mesmo tempo. Ela tinha construído muros para se proteger e proteger os gêmeos, mas muros que mantêm a dor fora também impedem que o amor entre. E de algum jeito, nas últimas 2 semanas, Marcos havia começado a encontrar as frestas. A porta do café tilintou novamente, e Caroline olhou para fora, vendo um caminhão de entrega.
O motorista entrou carregando um enorme buquê de lavanda roxa, tão grande que quase cobria seu rosto. Caroline Fletcher? Perguntou. Assine aqui, por favor. Atônita, Caroline assinou. O cartão entre os caules perfumados trazia a letra firme de Marcos. Por tudo que perdi e por tudo que espero estar presente. M. Mônica assobiou baixo. Ok, esse homem está jogando sério. Caroline enterrou o rosto na lavanda, respirando o aroma, sentindo suas defesas cuidadosamente construídas desmoronarem. Lá em cima, Marcos lia uma história para seus filhos. Nas mãos dela, flores escolhidas especialmente porque a filha mencionara gostar de roxo. Este não era o Marcos que havia partido há 6 anos. Este era alguém diferente. Alguém que havia liberado sua agenda por 1 mês, que queimou leite tentando aprender seu mundo, que enfrentou a própria mãe por causa de Caroline, alguém que poderia realmente ficar. O pensamento a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. O ponto de ruptura veio em uma quinta-feira, 3 semanas depois de Marcos ter entrado no café e virado tudo de cabeça para baixo. Caroline estava na cozinha preparando seus macarons de lavanda para um pedido de casamento quando ouviu vozes elevadas vindo do café. Ela limpou as mãos e atravessou a porta giratória, encontrando Marcos frente a frente com um homem alto, impecavelmente vestido, na casa dos 40 anos, segurando uma pasta. Richard. A voz de Marcos estava fria. Eu te disse para não vir aqui, e eu disse que o conselho não esperaria mais. O homem, Richard, avistou Caroline, e sua expressão mudou para um desdém mal disfarçado. Ah, a dona do café. Então é isso que tem ocupado a atenção do nosso CEO há quase 1 mês. Caroline, este é Richard Chen, CFO da Sullivan Tech. E um verdadeiro problema, disse Marcos, controlando a própria irritação, enquanto olhava para o canto onde os gêmeos coloriam. Este é Richard, continuou firme. Ele estava saindo. Que nada, Richard respondeu, colocando sua pasta no balcão com um baque decisivo. Marcos, os investidores de Tóquio estão ameaçando desistir completamente se você não comparecer à reunião amanhã. Estamos falando de um negócio de 400 milhões de dólares. Você não pode simplesmente ignorar. O olhar de Marcos varreu o café com desdém. Seja lá o que for isso. Sua voz estava firme. Farei por videoconferência. Já disse a David. Richard riu, ríspido. Os investidores japoneses acham isso insultante. Você sabe disso, Marcos. Você escreveu o livro sobre negociações internacionais. Presença física importa. FaceTime importa. E você vai desperdiçar meses de trabalho por causa de algum... Suas próximas palavras precisavam ser escolhidas com cuidado. Essa é a mãe dos meus filhos que você está prestes a desrespeitar. Marcos interrompeu, sua voz caindo em um tom perigoso. Os olhos de Richard se arregalaram levemente. Filhos? Do que você está falando? Mamãe? Amélia chamou do canto, alheia à atenção. O Marcos pode nos levar ao parque hoje? Ele prometeu nos empurrar no balanço. O pedido simples pairou no ar. Caroline observou o rosto de Richard percorrer choque, cálculo e algo parecido com triunfo. Bem, disse ele lentamente, isso explica muita coisa. Há quanto tempo você sabe sobre eles, Marcos? 1 mês. E você está pronto para sacrificar a Sullivan Tech por uma mulher que os manteve em segredo por 5 anos? Richard retrucou, a voz cortante. Caroline deu um passo à frente, anos de proteção feroz como mãe solo surgindo em seu peito. Você não sabe nada sobre minha situação ou minhas escolhas, e não tem o direito de entrar no meu café e agir como se meus filhos fossem algum tipo de problema a ser resolvido. Seu café, corrigiu Richard, com um sorriso cruel. Você tem ideia do valor do tempo do Marcos? Cada hora que ele passa aqui, brincando de família, custa a Sullivan Tech milhões em oportunidades perdidas. Mas imagino que isso não importe para você, certo? Você conseguiu um bilionário. Por que se preocupar com os danos colaterais? Saia! A voz de Marcos cortou como uma lâmina. Antes que eu me esqueça, trabalhei com você por 8 anos, Richard avisou, pegando a pasta. E posso... Ele está errado. Marcos interrompeu, agora firme.
Estes são meus filhos também. Eles são dele? Andrew gritou, abandonando o desenho para ficar ao lado de Caroline, com os punhos cerrados. E você é malvado. Minha mamãe não é uma garçonete. Ela é chefe e a melhor mamãe do mundo. O coração de Caroline se partiu e se encheu ao mesmo tempo. Ela caiu de joelhos, puxando Andrew para perto. Está tudo bem, querido. O Sr. Chen está indo embora. Não. A mão de Marcus no ombro dela era gentil, mas firme. Não. Andrew está certo. Richard, você precisa entender uma coisa. Esses não são apenas crianças. Eles são Andrew e Amelia Sullivan, meu filho e minha filha. E esta não é qualquer garçonete. Então esta é Caroline, disse Marcus, com a voz carregada de emoção. A mulher que criou meus filhos sozinha por 5 anos, porque eu fui cego e estúpido demais para ver o que realmente importava. Richard tentou interromper. Ainda não terminei. A compostura de Marcus começou a se romper, revelando algo cru por baixo. Passei 10 anos construindo a Sullivan Tech. 10 anos de jornadas de 18 horas, relacionamentos sacrificados, feriados perdidos. Tudo por quê? Por uma avaliação maior, mais zeros na minha conta bancária. Eu tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 5 vidas, e nunca fui tão infeliz quanto no dia anterior ao que atravessei aquela porta. Ele apontou para a entrada do café. Essas 3 semanas com meus filhos me deram mais alegria do que uma década inteira fechando negócios. Então, sim, os investidores de Tóquio podem esperar. O conselho pode questionar meu julgamento, e você pode dizer a todos eles que eu finalmente descobri o que realmente importa. Richard o encarou como se Marcus tivesse criado uma segunda cabeça. Você está falando sério? Vai mesmo escolher isso em vez da Sullivan Tech? Estou escolhendo minha família. Os olhos de Marcus encontraram os de Caroline. Acima de tudo, o CFO balançou a cabeça lentamente. Então nos vemos na reunião emergencial do conselho na semana que vem. Eles vão votar pela sua remoção como CEO. E Marcus, considerando seu comportamento recente, eu não acho que você sobreviva a isso. Ele saiu, a porta se fechando com uma finalização sombria. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Caroline se endireitou devagar, a mente disparada. Era exatamente o que ela temia. A vida inteira de Marcus desmoronando por causa deles, por causa dela. Você precisa ir para Tóquio, disse em voz baixa. Absolutamente não. Marcus, você ouviu o que ele disse. Eles vão te tirar do cargo. A Sullivan Tech é o trabalho da sua vida. Era o trabalho da minha vida. Ele se virou totalmente para ela. Caroline, eu quis dizer cada palavra. Eu acredito em você agora. Mas e daqui a 6 meses, quando você me culpar por ter perdido a empresa? E quando os gêmeos perguntarem por que o pai deles não é mais CEO e você tiver que explicar que foi por causa deles? A voz dela falhou. Eu não vou ser responsável por destruir tudo o que você construiu. Você não está destruindo nada. Está me dando algo que vale a pena construir. Marcos segurou as mãos dela, o aperto desesperado. Não percebe? Eu era bem-sucedido, rico e completamente vazio por dentro. Aí eu te conheci, 6 anos atrás, e pela primeira vez senti algo real. E fiquei tão assustado com isso que fugi direto para o meu mundo seguro, controlado, onde tudo fazia sentido. Marcos, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo, trêmulo. Quando vi Andrew e Amélia naquele primeiro dia, algo simplesmente se encaixou. Como se eu tivesse vivido minha vida inteira fora de foco, e de repente, tudo ficou nítido. Essas 3 semanas, aprender a comida favorita deles, ouvir sobre o dia na escola, tentar trançar o cabelo da Amélia e falhar miseravelmente. Foram as melhores 3 semanas da minha vida. E sim, foi por causa deles. Mas também foi por sua causa. O coração de Caroline batia descontrolado. Não, não diga algo de que vai se arrepender. A única coisa de que me arrependo é de ter ido embora 6 anos atrás. Os polegares dele desenhavam círculos nas mãos dela. Eu me convenci de que estava sendo nobre, te deixando antes de te arrastar para a minha vida complicada.
Mas a verdade é que eu fui um covarde. Eu estava me apaixonando por você, e isso me aterrorizou mais do que qualquer tomada hostil. Estava. A palavra mal conseguiu sair dos lábios dela. Marcos sorriu, suave e devastador. Eu me apaixonei por você 6 anos atrás, Caroline Fletcher, e estive apaixonado todos os dias desde então, mesmo quando tentei fingir que não. Te encontrar de novo, ver a mãe incrível que você se tornou, assistir você construir este café e criar nossos filhos para serem esses pequenos seres humanos maravilhosos. Eu não estou me apaixonando agora. Eu já caí completamente. Isso é loucura. Mas ela não se afastou. Você está aqui há 3 semanas. As pessoas não simplesmente. As pessoas não fazem isso. Eu faço. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Eu sei que é rápido. Sei que você não tem motivo nenhum para confiar em mim. Mas eu não vou a lugar nenhum, Caroline. Não para Tóquio. Não de volta para minha vida antiga. Não sem você e os gêmeos. Me demita. Me odeie. Me faça reconquistar cada centímetro da sua confiança. Eu não me importo. Eu vou ficar. Mamãe! A voz pequena de Amélia quebrou o momento. Por que você está chorando? Caroline nem tinha percebido que as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Lágrimas felizes, meu amor. Às vezes as pessoas choram quando estão felizes. Você está feliz? Andrew perguntou, surgindo ao lado da irmã com aquela expressão séria, tão parecida com a do pai. Ela olhou para Marcos, o homem que partira seu coração, e agora o devolvia, pedaço por pedaço. O homem disposto a perder tudo por uma segunda chance de ter uma família. Eu ainda não sei, respondeu com honestidade, mas acho que posso ficar. Isso já é o suficiente por enquanto, disse Marcos, sorrindo com um alívio luminoso. Eu aceito o acho que e trabalho até virar com certeza. Mônica apareceu na porta da cozinha, enxugando discretamente os olhos úmidos. Já estava mais do que na hora. Agora alguém explica para essas crianças o que está acontecendo antes que elas explodam de confusão. Marcos se ajoelhou, ficando na altura dos gêmeos. Andrew, Amélia, eu preciso contar algo importante. Vocês lembram quando perguntaram por que não tinham um papai? Os dois assentiram solenes. Vocês têm, sim. Sou eu. Eu não sabia de vocês antes porque coisas de adultos se meteram no caminho. Mas agora eu sei. E eu amo vocês dois mais do que consigo explicar. E se vocês deixarem, eu gostaria de ser o papai de vocês de verdade. Para sempre. Os olhos de Amélia se arregalaram. Tipo, o papai do Trevor, que vai na escola e tudo mais? Exatamente assim. Vou à escola, aos parques e a qualquer lugar que vocês quiserem. Andrew inclinou a cabeça pensativo. Você vai me ensinar mais sobre dinossauros? Todos os dias, se você quiser. Tá bom. A aceitação de Andrew foi simples e imediata. Você pode ser nosso papai. Amélia se jogou no pescoço de Marcos. Eu sabia que você não estava triste de verdade. Eu falei para a mamãe que você só precisava de uma família para ser feliz. Marcos envolveu os dois em um abraço apertado. Seus ombros tremeram. Quando ergueu o rosto, seus olhos estavam marejados. Você estava certa, princesa. Eu precisei de vocês o tempo todo. A semana seguinte trouxe a tempestade que Caroline já esperava. A reunião do conselho foi implacável. Richard liderou a tentativa de remover Marcos do cargo de CEO, citando o abandono de responsabilidades e julgamento comprometido. A imprensa de tecnologia fez um espetáculo. Bilionário escolhe família secreta em vez do império. Marcos não vacilou. Ele participou por vídeo, com Andrew e Amélia colorindo ao seu lado, visíveis na câmera, e apresentou sua decisão. Deixaria o cargo de CEO, mas permaneceria como presidente do conselho, trabalhando remotamente de Portland. Indicou pessoalmente sua sucessora, Jennifer Martinez, uma COO brilhante que já comandava as operações havia 2 anos. A Sullivan Tech ficará bem sem eu conduzir o dia a dia, disse com calma. Melhor do que bem. Ela vai prosperar. Mas meus filhos só têm uma infância, e eu me recuso a perder mais um dia dela. A votação foi apertada.
Mas o conselho aceitou. Richard pediu demissão em protesto. A maioria entendeu que a visão estratégica de Marcus valia mais do que sua presença física em um escritório em Nova York. 2 meses depois de entrar no Riverside Café, pela primeira vez, Marcus estava na cozinha, à meia-noite, ajudando Caroline a aperfeiçoar a receita de macarons de lavanda para o novo cardápio de eventos. Açúcar floral cobria seu relógio caríssimo e havia buttercream no cabelo, lembrança da ajuda animada de Amélia mais cedo. Você sabe, disse Caroline, desenhando círculos delicados no papel manteiga, que poderia ter ficado com tudo. O cargo de CEO, a sala no topo do prédio, tudo. Eu fiquei com o que importa. O braço de Marcos envolveu sua cintura e ela se permitiu encostar nele, o gesto agora natural, certo? Embora eu admita que nunca imaginei sentir mais satisfação em aperfeiçoar doces franceses do que em fechar negócios de bilhões. Na sala ao lado, risadas infantis ecoavam, e pela primeira vez em muitos anos, tudo parecia exatamente onde deveria estar. Mentiroso. Você queimou 3 fornadas hoje. Certo, ele admitiu rindo. Então eu encontro satisfação em ver você aperfeiçoar doces franceses enquanto ofereço apoio moral e faço o controle de qualidade. Ele beijou suavemente a têmpora dela, arrancando um sorriso cansado e feliz. Caroline se virou em seus braços e, ao encarar Marcos, viu algo que nunca tinha tido coragem de imaginar. O futuro. Imperfeito, bagunçado, complicado, e ainda assim, estranhamente perfeito. Eu te amo, disse ela. As palavras ainda eram novas, assustadoras e maravilhosas ao mesmo tempo. Mesmo você sendo péssimo em fazer macarons. Eu também te amo. O beijo dele foi doce com gosto de açúcar e promessa. Mesmo você sendo uma verdadeira tirana na cozinha. Mamãe, papai. A voz de Andrew ecoou do andar de cima. A gente teve um pesadelo. Papai? Marcos saboreou a palavra como fazia toda vez. Um brilho de espanto e felicidade atravessou seu olhar. Acho que nunca vou me cansar de ouvir isso. Ainda bem. Caroline entrelaçou os dedos nos dele. Porque agora você está preso com a gente. Com os pesadelos de madrugada, as apresentações escolares terríveis, a bagunça, tudo. Tudo, ele confirmou, seguindo a escada acima onde os filhos esperavam. Não trocaria isso por nada. 6 meses depois, Caroline Fletcher se tornou Caroline Sullivan em uma cerimônia simples no Riverside Café, cercada de amigos. Mônica foi a madrinha, Andrew, o pajem orgulhoso, e Amélia, a florista mais animada que alguém já viu. Patrícia Sullivan compareceu também, aos poucos amolecida depois de testemunhar a felicidade genuína do filho e a alegria contagiante dos netos. O café cresceu, agora com Marcos como sócio silencioso e crítico gastronômico nada discreto. Andrew desenvolveu um conhecimento impressionante sobre dinossauros com o incentivo do pai. Amélia descobriu sua paixão pela confeitaria, trabalhando ao lado da mãe todos os fins de semana. E às vezes, tarde da noite, quando os gêmeos já dormiam e o café estava em silêncio, Caroline parava na porta e observava Marcos lendo relatórios em uma mesa de canto, seu novo escritório. Era impossível não se admirar com como uma única manhã inesperada havia reescrito toda a sua história. Ela passou 5 anos construindo uma vida sozinha, acreditando que precisava ser forte por 2. Mas aprendeu que força de verdade não era carregar tudo sozinha. Era permitir que alguém entrasse. Era arriscar o coração outra vez. Era acreditar que finais felizes não existiam apenas em contos de fadas. Eles existiam para mães solteiras e bilionários que entravam por acaso em cafés, para gêmeos que ganhavam um pai, para amores que se perdiam e se encontravam de novo, para famílias construídas com segundas chances, grãos de café e macarons de lavanda. Quando Marcos levantou os olhos e a flagrou observando, sorrindo daquele jeito íntimo e reservado só para ela, Caroline soube, com absoluta certeza, que cada passo doloroso do caminho havia levado exatamente até ali, ao lar.